Eu não sou o Papai Noel, eu sou a Lu. E hoje nós vamos começar nossa Semana Natalina 2019. Funciona assim: eu vou colocar um vídeo com um desenho natalino na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. 7 desenhos diferentes, 7 motivos natalinos para você que quer enfeitar sua casa, que quer vender para os amigos. Esse é um presente do Só na Lu para vocês. E hoje nós vamos pintar uma Bíblia com uvas, trigos, vela, azevinhos, um risco bem natalino. Aqui nós temos o risco, são muitos elementos, mas não se preocupe que vai ser bem fácil. Nós vamos começar aqui pela vela e eu vou preencher com o branco, inclusive as gotas e aqui dentro. Preenchi, eu enxergo aqui, ó, onde estão as partes da vela. Quando você for preencher, não use a tinta pura do jeito que ela vem no potinho. Põe uma pincelada de água, põe a tinta no pratinho, mistura e preenche. Deixa que ela fique um pouquinho mais leve. Aí você vai passar de leve por cima do risco e ele vai aparecer. Preto. Um pouquinho de preto. Olha, ele marca bastante. Então, você vai trabalhar com bem pouquinho, assim, ó, pegando ali do ladinho. Aqui embaixo, quero que fique mais escuro. Você vai subir um pouquinho aqui, ó, nas laterais. Pode fazer isso dos dois lados. Quando chegar aqui na gota, você vai colocar a tinta preta aqui, ó, por baixo e um pouquinho ali daquele lado. Esta daqui é a mesma coisa, você vai pôr aqui, ó, por trás, um pouquinho de sombra, e desse lado você vai pôr pra dentro. É uma gota mesmo. Aqui você vai fazer o contrário. A sombra vai ficar aqui, ó. A sombra vai ficar no corpo da vela. E a gota vai levar um pouquinho de sombra aqui por fora. Aqui, nós vamos colocar a sombra aqui dentro, porque precisa ser mais profundo. Aí, preenchemos de branco, fizemos a sombra, agora nós vamos voltar com o branco puro, fazendo o acabamento. Aqui em cima, ó, olha, o que eu tinha respeitado o risquinho, agora eu vou deixar assim meio crespo pra fora. Aqui, a mesma coisa, eu vou acentuar a linha para fazer com que ali fique parecendo um buraquinho. Agora, preste atenção. Essa gota aqui, você vai realçar o branco aqui, ó. Olha como dá a diferença. Esta aqui, você já vai pôr o branquinho aqui, desse lado. Esta aqui, você vai pôr o branquinho aqui, por dentro, deixando esse contraste aqui, ó. Subir aqui bem fininho. Pronto. Olha como parece relevo. Aqui, você pode até dar uma esfumaçada, assim, com o branco, se você quiser. Porque a vela é branca, então ela não deve ficar puxando pro preto. Agora que nós fizemos a vela, nós vamos fazer a chama.
E eu vou preencher com o amarelo ouro. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho vivo, bem pouquinho. Eu vou colocar aqui embaixo e vou, ó, só fiz uma puxada pra cima. E aqui em cima, então, eu vou colocar o branco puro, saindo um pouquinho pra fora, e eu vou descer com essa pincelada. Ó, também, assim, uma pincelada. Misturei muito, ficou meio amarelo. Então, eu vou colocar uma última de branco. Aí. O pavio, eu vou colocar com o preto, saindo aqui de baixo. E entrando um pouquinho ali, ó, dentro da chama. Agora, nós vamos fazer a fita desse lado. Eu vou preencher com azul ultramar toda a fita. Olha, o azul ultramar, ele é meio transparente. Então, o risco aparece perfeitamente. Eu vou preencher toda essa área, essa e essa ponta aqui. Nós temos aqui, olha, o risco aparecendo. Então, eu vou trabalhar com um pouquinho de sombra com o preto, mas também muito pouca. Primeiro lugar que você vai colocar a sombra, aqui, ó, tá vendo uma linha bem grande que separa essa ponta dessa, não, separa esse laço desse. Aqui, ó, um pouquinho de sombra. Segunda parte, aqui, ó, embaixo. Isso a gente pode colocar inteiro já. Pouquinho, mas todos esses cantinhos, eles vão ficar mais escuros. Aqui nós temos uma linha, então a sombra vem pra cá, ó. Você pode até deixar só no azul e branco, mas com essa sombra vai ficar bem mais bonito. Aqui, ó, a gente tem uma sombra, ó. Aqui a gente tem outra. Esse daqui virou, então essa parte aqui há de ficar escura. Olha. Quando colocar o branco, vai ficar bem mais visível essa parte. Aí, essa daqui também, aqui, ó, tem uma dobra. Então, esse lado aqui vai ficar mais escuro. Você viu que eu peguei uma pinceladinha com o pincel número 2 de preto e ainda tô usando ela até agora. Aqui a gente tem uma divisão também. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Não tem nenhum risco ali, então não pode ser uma sombra parada. Vou descer para esse lado até na ponta. E aqui, depois eu vou colocar a luz desse lado. Então, não é um risco, aqui tem que terminar assim. Aqui nessa ponta, vou deixar para luz. Ali também posso colocar a luz. Vou fazer um pouquinho de sombra na pontinha que tá aqui do outro lado. Essa pontinha aqui, vou colocar um pouquinho de sombra aqui, sem chegar ali, porque ela tá por cima das bolinhas vermelhas ali, ó. Então, ali ela tá por cima. E aqui dentro, olha, por trás. Vou puxar um pouquinho aqui essa parte de baixo e venho sumindo. Agora, eu vou lavar bem o meu pincel e vou usar o branco para iluminar. Pouquinho do branco. Nessa pontinha aqui, tá vendo? Essa linha, ela passou por cima, por isso que ali tem sombra. Então, essa linha leva um pouquinho do branco. Aí, você vem sumindo com esse branco aqui, ó. Aí, eu vou pôr um pouquinho aqui nessa ponta também. E venho sumindo com ele aqui pra dentro desse azul, sem cobrir o azul e sem chegar com o branco no preto. Agora, eu vou colocar aqui, começando por aqui. Esse lado tá por cima, então, leva o branco.
Dou uma disfarçadinha. Pode deixar arranhadinho. Ah, um detalhe, se você não tem azul ultramar, faça com o azul que você tem. Um azul mais escuro. Porque desenhos natalinos, eu gosto de deixar com cores bem fortes. Você viu como eu vou limpando o pincel? Um branco bem acentuado aqui. Porque essa parte tá por cima dessa. Aqui também, ó. O branco vai até embaixo. Esse cantinho aqui, ó. Essa borda, ela desceu e ela passou aqui. Só um pouquinho, porque ali tem preto, né? Agora, esse daqui, ó, mesma coisa. Essa parte aqui, ó, bem acentuada. Dou uma disfarçada aqui. Agora, aqui também, bem acentuado, sem chegar aqui, porque tem preto. Eu não tô misturando muito a cor. Aqui que eu falei que ia colocar branco, ó, coloquei ali, vou puxar pra cá. E aqui, só uma viradinha. Olha como ele some. Depois aqui nessa ponta, bem branquinho, e venho sumindo com essa tinta pra cá. Pronta a nossa fita. Agora nós vamos fazer essas folhinhas aqui do Natal. Eu vou começar por estas folhas aqui, porque as outras são praticamente iguais, então acho que você não vai ter problema. Vou usar verde pinheiro, verde pistache e marfim para iluminar. Verde pinheiro, vamos começar por esta. Ó, verde pinheiro, ele vai sempre mais pra base. E vou puxar um pouquinho aqui, ó, pelo meio. Vou fazer basicamente todas elas iguais. Você só tem que perceber a área de luz e de sombra. Esta aqui, tô usando verde pistache agora, tá? Pra completar aqui, ó, a folha. Esta aqui, ela está por cima da vela, por cima da fita e por baixo da Bíblia. Só que ela você não precisa se preocupar com a luz e com a sombra. Mas quando elas se encontram, aí você tem que se preocupar com isso. Tem que ver quem que ficou por cima para colocar um pouquinho mais claro. Olha, vai ficar assim. E agora eu vou colocar o marfim. Não vou começar daqui porque aqui tem sombra. Então eu começo um pouquinho para cima. Eu coloco a tinta. Agora essa tinta eu vou puxar deixando essa linha. Olha, vai ficar bem arranhado. Depois eu coloco tinta aqui, ó, nas bordinhas e puxo para dentro, deixando também arranhado. Esta folha, ela é dura e tem espinho. Vou completar fazendo mais essas duas. Aqui, ó, esta folha, ela ficou por trás da Bíblia. Ela ficou por trás da bolinha vermelha aqui. Bolinha aqui, vou pintar de vermelho. Aqui também, ó, tem um pedacinho que ela tá por trás das outras bolinhas do lado de cá. Então, quando ela fica por trás, você deve deixar a parte escura. E depois o claro você coloca do lado que sobrou, que ficou por cima. Aqui, ó, desse lado ela não tá encostando em ninguém. Aqui ela ficou um pouquinho por cima da vela. Na hora de iluminar, também você tem que prestar atenção. Ó, vou colocar aqui no meio. Esse lado, ele pode ficar bem mais claro. Então, isso aqui eu tenho que puxar pra cá. Mas eu não vou levar muita tinta. Você viu que ficou bem mais embaçado aqui, ó, ficou bem ficou com menos tinta. Agora, esse lado aqui, eu posso colocar bastante. E vou puxar pra dentro, porque esse lado ali, ele tá
livre. Esta aqui, por outro lado, esse lado de baixo aqui, ela tá livre. Vou colocar o verde mais escuro. Mas aqui, ó, ela tá por cima. Então, eu vou colocar o verde mais claro, já. Porque aqui é onde eu vou reforçar o marfim também, depois na hora de colocar a luz. Esse verde aqui, ó, posso trazer ele até a ponta. Não gosto muito de fazer assim, dividido, metade de uma cor, metade de outra. Mas uma ou outra você pode fazer. Clarinho, né? Limpei meu pincel ali, vou colocar o marfim aqui no meio. E esse marfim eu vou puxar pra cá. Porque ali eu quero puxar outro tanto de marfim pra dentro, pra mostrar que ele tá por cima em toda essa extensão. Pronto. O acabamento, pincelzinho 0, verde pinheiro, que tá duro. Então, eu vou diluir um pouquinho aqui, ó, de verde pinheiro no pratinho, uma pincelada, porque com o pincel 0 é impossível trabalhar com uma tinta dura. Você pode pôr um pouquinho de diluente na sua tinta, é que o meu verde pinheiro tá no finzinho. Então, por isso que eu vou diluir aqui. Mistura bem. Pronto, agora eu tenho um verde pinheiro aceitável. Eu vou colocar aqui a linha, os espinhos. Gosto de fazer esses espinhos assim, ó, bato o pincel ali e venho pra dentro. Bato o pincel lá fora. Depois aqui a gente coloca algumas divisões. Na ponta, aqui não apareceu, porque tá por trás. Mas sempre eu ponho também um espinho maior. E aqui no meio, às vezes eu coloco assim, ó, uma linha de marfim. Ou uma linha de luz, se você estiver usando outro tipo de luz. Então, esse é o acabamento. Todas as folhas eu vou fazer igual. Olha, bato o pincel lá fora, venho pra dentro, e nisso já faço o espinho, depois alguns risquinhos pro lado. Aqui desse lado nem precisa, porque a gente já tem porque aqui a folha tá por trás. Aqui no centro, aquela linha de luz. Aqui também já tô colocando. Se ficar falhadinho assim, ó, não tem problema. Você não precisa arrumar, pode deixar. Olha, eu terminei as folhinhas. Agora eu vou preencher de vermelho, vermelho vivo, as bolinhas. Vou preencher essas 4. E eu vou fazer uma sombra, porque elas são grandes. Então, não dá para deixar só no vermelho. Eu vou fazer uma sombra com um pouquinho do verde pinheiro. Esta daqui, ó, você está vendo? Ela tá por trás. Então, esse ladinho aqui vai ficar sombreado, ó. Depois, esta aqui tá por cima desta. Esta aqui vai ficar um pouquinho sombreada. E esta tá por trás da fita. Então, vai ficar um pouquinho sombreado aqui. Esta aqui, que tá sozinha ali, a gente pode pôr um pouquinho de sombra assim, ó. De um ladinho. Mas não põe só, não coloque só um risco. Dê uma disfarçadinha. E depois, eu não vou colocar uma luz de branco. Eu só vou colocar um pontinho. Ó. Uma pinceladinha. Vou terminar as outras bolinhas. E esse risquinho que você tá vendo, eu vou fazer assim, ó, pincel 0 com sépia. Não precisa ficar muito fino, porque ele tem que dar sustentação para as bolinhas. Mas vai ficar assim.
Outra coisa, ele não é curvo. Ele é reto e pode se quebrar assim em outros galinhos. Eu vou terminar as bolinhas desse lado e do lado direito. Olha só como ficou. Aqui já, essa parte já terminei. E do outro lado também, olha. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, nessa folha da parreira. E eu vou colocar verde oliva aqui embaixo. Só para mudar, fazer uma diferenciação no tom das folhas. A base eu vou preencher com verde oliva. Essa parte aqui de cima, eu vou dar umas pinceladas de amarelo ouro. Não é para ficar amarelo. Você põe o amarelo ouro só para dar uma diferenciada. Olha, tá vendo? Ele vai ficar assim manchadinho. Agora eu vou usar o marfim também. Para fazer aqui, ó, bem no centro. Depois eu vou puxar pra cá. E depois eu vou colocar ali, ó, na bordinha e vou puxar pra dentro. Aqui eu vou pôr mais uma pinceladinha de luz, assim, só pra dar uma clareada na bordinha. Aqui também. Com o verde oliva, vou fazer aqui um acabamento. Isso daqui é bem crespinho, tá? Não é lisinho. Então, se você vai fazer, não faça esse movimento. Faz assim, ó. Pra cá. Aqui um acabamentinho também. E pronto. Agora, nós vamos para as uvas. Eu testei aqui alguns tons para fazer a uva e, enfim, optei por fazer uva mesmo. Só uva e um pouquinho do branco. Acho que aqui vai ficar melhor. Então, você vai pegar o uva, você vai colocar assim, ó, sempre na base, no lugar da sombra, tá? Aí, você vai pegar um pouquinho do branco e vai misturando assim, ó, redondinho. Até você cobrir aqui, ó. Mantenha a forma das uvas, tá? Elas são redondas, digamos assim. Você vai colocar assim, ó, comece por quem tá por trás. Sempre. Não vá fazendo as uvas do meio. E outra coisa, aqui, ó, você faz assim. Ó, vai ficar aqui, ó, um redondinho. Aí, você coloca a tua pinceladinha de branco nesse redondinho e vai trabalhando com o pincel. Olha o que vai acontecendo. Vai ficar bem clarinho aqui e escurinho em volta. Então, olha, agora essa. Aqui é a área de sombra, porque essa uva, ela tá por cima dessa. Então, aqui a gente tem que ter uma diferenciação, ela tem que ficar mais clarinha. O que eu faço? Ó, coloco assim, ó, meio arredondado ali. Coloco o branco aqui. Olha só, a gente vai empurrando o branco. E acabou que ficou mais escurinho aqui e o clarinho aqui, onde tá por cima. Mais uma, aqui, ó, essa daqui. Ela tá por trás. Aí, eu puxo um pouquinho a tinta aqui. Aqui, ó, eu tenho que chegar com o branquinho. Aí, eu vou com o branco aqui e vou misturando redondinho. O pincel vai pra lá e vem pra cá. O pincel vai dançando. Olha só, ó, aqui ficou clarinho, porque tá por cima. Aqui ficou escurinho, porque tá por baixo. Mais uma, essa daqui. Aqui fica bem escuro, porque tá por trás. Aqui bem escuro, porque tá por trás. Então, essa parte aqui, ó, eu posso até sujar o pincel assim um pouquinho pra lá,
Daí eu coloco o branco aqui. Não tô fazendo aquela linha de branco. Eu vou lidando com a tinta que eu tenho ali que tá úmida. Se a tinta estiver seca, você não consegue esse efeito. E a mão tem que ficar bem leve. Não vale dizer que a tua mão não é leve, tá? Precisa treinar. Para conseguir, tem que treinar. Eu vou terminar o cacho e vou consertar aquelas duas ali. Pronto, agora que nós fizemos essa base, um pouquinho de branco, você vai colocar aqui, ó, na área de luz, uma pinceladinha, e vai crescer assim. Área de luz, vai crescendo essa pinceladinha. Você não encosta na borda agora. É só uma iluminada aqui, ó, no centro, que às vezes não é bem no centro. Às vezes, por ela ser redonda, esse reflexo, ele fica assim, curvo. Então, você coloca aqui e vai lidando, ó. Aí, às vezes, fica assim meio curvo. Isso aqui, como a base ainda tá bem molhada, isso aqui vai sumir uns 90%. Mas vai ficar iluminado. Se você quiser, você pode fazer com o pincel zero, algo assim, ó. Aqui, por exemplo, tá vendo que ela tá por cima de todas estas. Então, você pode pôr um pouquinho ali, uma linhazinha, um pouquinho aqui, ó, onde eles estão se encontrando. Mas não faça um contorno inteiro. É só um detalhe que você coloca. Ó, um pouquinho só. E agora, por último, aquele ponto de luz. Agora sim, vai ficar bem no centro dessa luz que você colocou. Pronto, as uvas. Vamos para o outro lado fazer os trigos. Você viu que aqui tem uns riscos, umas linhas. Essas linhas são as folhas. E eu vou usar o verde oliva. Vou começar, ó, a largura do pincel 2. Começo aqui um pouquinho mais largo. E vou terminar aqui, ó, com uma pincelada de amarelo. Verde oliva e amarelo. Olha o que eu tô fazendo. Pronto. Então, eu começo... Aqui eu tenho outra, ó. Pontinha. Aqui, aqui elas vão se cruzar. Inclusive, ela vai entrar embaixo desta espiga de trigo. Assim. Aí, eu vou usar aqui um pouquinho do amarelo para terminar. E aqui, depois eu vou separar com o marfim. Aqui temos outra. Viu que ficou um buraquinho ali, onde elas se cruzaram. Vou colocar um pouquinho do amarelo e vou terminar. Eu vou usar um pouquinho do marfim, primeiro para separar essas duas. Segundo, porque esta daqui, eu quero deixar ela por baixo. Como é que eu faço? Eu puxo a linha de luz desta e puxo a linha de luz desta. Olha como elas passaram por cima. Agora, eu vou fazer esta daqui, que vai sair por aqui. Esta daqui, que vem aqui, e esta também. Olha as folhas, já preenchi, coloquei o amarelinho, dei uma iluminada. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, os trigos. Nós vamos fazer aquele trigo bem simplesinho, que a gente preenche inteiro de amarelo ouro. Eu tô usando o pincel número 2 para fazer tudo isso. Folhinha. Pincel número 2 aparado. Por que aparado? Porque ele tem uma pontinha.
Quando a gente apara o pincel, a gente tira o excesso de cerdas que ele tem na ponta. Aí ele fica assim, ó, pontudinho, tá vendo? Eu aparei assim, assim, e aqui eu aparo assim, ó. Assim. O caramelo eu vou dar uma pinceladinha bem no centro, em cima daquele risco que tem ali no meio. E depois eu vou fazer uma sombra, ó, eu vou puxar. Vou puxar bem em cima do risco. O risco de divisão entre um grão e outro. E agora com o marfim, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Aqui eu vou colocar a sombra assim, ó. Eu bato o pincel sempre aqui na ponta. Porque aqui pode ficar excesso de luz, ali não. Então eu puxo, sempre com um pouquinho a tinta. E não precisa necessariamente chegar ali embaixo na linha central. Desse lado eu vou trabalhar aqui, ó. Sabe por que tô fazendo assim? É que esse é o nosso lado mais fácil. Esse movimento é muito mais fácil do que este. Então eu vou trabalhar o trigo inteirinho assim. Você reparou que aqui a luz ficou embaixo e aqui a luz ficou em cima. O acabamento dele eu vou fazer com sépia. Aqui pelo meio eu venho dando umas pinceladas, olha, não é uma pincelada inteira. E em alguns eu vou fazer assim como se fosse uma bolinha, ó, no encontro de alguns. Dou uma puxadinha. Aí, na pontinha tem esse risquinho, que não precisa ser muito longo, mas eles têm que seguir a mesma direção. Aqui nem vai aparecer muito, então eu posso colocar com um pouquinho, pincel sujinho de marfim. Olha, onde tá escuro, o sépia não aparece, daí você pode pôr com marfim, que dá um efeito bem legal. Esses outros dois eu vou fazer igualzinho. Olha, terminei aqui, fiz os cabinhos com o sépia e passei um pouquinho de branco em cima para marcar. E nós vamos interromper agora, como você viu, tá escuro que só. Vai chover muito forte daqui a pouco. Então eu vou parar aqui, continuo daqui a pouco e a luz vai mudar com certeza. Recomeçamos, a luz está um pouco melhor. Então eu vou começar a Bíblia aqui com preto, fazendo essa última linha aqui embaixo, que é um pedacinho da capa que tá aparecendo. Pronto, aqui nem vou colocar a luz, sombra, não vou fazer nada. Só vou deixar escurão mesmo. Agora, eu vou trabalhar essa área aqui com amarelo ouro. Primeiro, eu vou preencher de amarelo ouro toda essa área aqui, ó. Menos a fita. Olha, agora que eu preenchi tudo de amarelo, vou colocar uma pontinha de caramelo aqui e vou puxar pra cá, pra gente fazer aquela página dourada. Aqui vou colocar um pouquinho também, ó, nas pontinhas. Isso daqui não é reto, ele fica crespinho. E aqui eu vou pôr embaixo dessa linha. Vou passar pro lado de cá. Embaixo ali da capa, um pouquinho de sombra. A linha aqui da minha capa ficou meio torta no risco, mas eu vou acertar. Vou usar, olha, tô usando preto, então vou pegar um pouquinho do preto, só sujei o pincel, para fazer um pouquinho mais escuro aqui, ó.
Isso só em cima do caramelo, tá? Não ponha o preto em cima do amarelo, que a cor não vai ficar bonita. E um pouquinho aqui. Eu vou iluminar essa parte ali onde ficou o amarelo ouro, um pouquinho do branco. Também, ó, fazendo umas linhas. Não precisa ficar aquela linha perfeita. Você pode colocar a tinta e depois passar o pincel por cima, assim, para ficar um pouquinho esfumaçado. É só para dar um brilho. Um detalhe é que aqui você não pode entortar. Você pode colocar e esfumaçar, mas não pode cruzar e nem fazer curvo. Porque tá fechado, as páginas vão ficar assim, bem retinhas. Pronto, aqui. Agora, um pouquinho especificamente aqui, ó. Você viu que eu comecei no meio, aí eu fui puxando a tinta pro lado e pro lado. E não pode fazer curva. Isto. Eu vou trocar de pincel, eu vou pegar o número 2. Eu vou colocar a tinta aqui. Eu vou deixar esse espaço para eu saber onde que ele tá. Ó, já deixei mais ou menos um espaço ali, onde eu vou colocar uma luz. E essa luz vai ser com o próprio branco, ó. Depois aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nem lavei meu pincel. Coloco a tinta e daí eu vou espalhando ela assim pro lado. Eu não quero que fique muito branco, porque a capa é preta. Mas eu quero que fique uma luz, ó. E você viu que aqui não pode ser reto, tem que acompanhar aquela linha. Então, vai ser assim, ó, atravessadinho. Vou fazer esse restante do mesmo jeito. Olha, terminei aqui, coloquei uma linha de luz em cima dessa área. Deixei aqui um pedacinho para colocar agora. Em cima dessa área aqui, ó. Pincel número 2. Uma pincelada e pronto. Agora, a gente vai preencher essa parte aqui. A gente vai colocar o preto também, toda de preto. E aqui, eu vou preencher assim, ó. Eu vou deixar a letra. É meio complicadinho? É. Só que vocês vão ver a diferença depois quando eu colocar o amarelo ouro. Olha, a gente começa no cantinho e vai preenchendo pra lá. Não comece uma e passe pra outra, porque você vai se perder. Olha, é interessante que você faça isso aqui, ó. Se você achar muito complicado, quiser escrever depois, tudo bem. Só que daí você vai ter que riscar com carbono branco, em cima do preto. Aí vai ficar um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer também. Dá até para escrever mesmo, com tinta, com lápis por cima. São algumas opções. Então, eu vou te dar essa opção aqui. Como isso é um trabalho bem minucioso, tem que prestar bastante atenção, eu vou fazer o meu e eu vou mostrar pronto já. Olha como vai ficando. Eu tô trabalhando com pincel número 2. Se você tem um velho gastinho bem apontadinho, aparadinho, pode fazer com ele, ó, cobrir o pingo do i ali. Mas aqui também eu cobri, então não tem problema. Você pode fazer com pincel 0, se você quiser. O meinho ali, vou fazer com pincel 0. Ó, cobri a parte de fora. E agora, com o 0, eu completo aqui dentro. Como é um desenho natalino, eu vou colocar glitter. E eu vou passar glitter aqui em cima dessa letra também.
Vou preencher o resto e fazer aqui a outra palavra. Depois eu te mostro como ficou. Agora eu vou, olha, terminei aqui a Bíblia, agora eu vou colocar aqui a fita. Aqui tem, eu tinha riscado isso aqui lá em cima, mas tem que ficar aqui, ó, para fazer assim uma dobrinha. No seu risco vai certo, tá? Então siga o seu risco, essa partezinha aqui. Vou preencher essa fita de branco. Com uma isca de preto, eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. E depois eu vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer bem no meio aqui desse espaço. E desse ladinho. Com isso, a gente fez a dobradura. Agora eu vou fazer aqui, ó, vou enfeitar, que eu vou fazer uma bolinha vermelha. Mais uma. Aqui vai ficar outra. Pode até encher, tá? Aqui outra. Aqui em cima dá pra fazer uma também. Tá, agora eu vou usar o azul. Azul ultramar. E vou fazer aqui, ó, as bolinhas, elas vão ficar dentro desse quadrado aqui, ó. Um quadradinho assim em volta. Olha, você faz as duas pontinhas. Aqui, ó, encontrou? Aí você faz da outra aqui, ó, de baixo, ó. E assim a gente vai fechar aqui. Essa fita tá cortada, então vai ter que ter um pedacinho a mais aqui. Mais uma bolinha que vai pegar bem na metade. Então, esse daqui vem assim, esse lado fica inteiro, ó. E aqui dá até pra pôr um risquinho de azul ainda assim. Vou colocar aqui, ó, um contorno de azul. Dos dois lados. Aqui, eu vou fazer uma linha, olha, com branco, pincel zero, saindo pra fora. É só para acentuar ali onde terminou a página, onde a fitinha entrou. Agora, eu vou fazer aqui em cima uma letra, olha, pincel zero, amarelo ouro. Meu preto ainda não tá bem seco, mas eu vou fazer para mostrar para você. Você vai preencher as letras com amarelo ouro. Porque essas letras a gente vai fazer com amarelo para parecer dourado. Então, vou preencher minhas letras. Aí, nós vamos esperar secar. Eu vou usar o borrifador e vou molhar todo o trabalho, umedecendo. Depois eu pego o paninho, passo em cima para tirar o excesso. Não ficou muito molhado, ó, minha mão não brilha. Agora eu vou começar colocando aqui, ó, no pratinho, um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou fazer em volta da vela a luz. Eu vou dando pinceladas assim, ó, mas elas têm que ser como se fossem círculos concêntricos. E aqui no meinho, ó, deixei branco. Deixar algumas linhas um pouquinho mais fortes, porque a água vai fazer espalhar a tinta. E se ficar tudo parelho, vai ficar só uma mancha de amarelo. Eu quero que apareçam alguns círculos. Sem lavar o pincel mesmo, eu vou pegar aqui um pouquinho do azul Caribe. Vai ficar um pouco esverdeado a princípio. E eu vou fazendo aqui, ó, pertinho da vela. Partindo sempre aqui do centro. Ó, azul com nadinha de amarelo aqui, mas tem um pouquinho de amarelo junto. E vou trabalhando com esse pincel aqui que não tem número, mas é um pincel tamanho 10 aparado.
de dentro para fora. Não preciso ficar fazendo muito cantinho certinho, porque tem água. Quando tem água, a água se encarrega de espalhar essa tinta e vai chegar em todos os cantinhos. Então eu posso deixar assim um fundo mais solto. Começando sempre aqui, ó, dos cantinhos para fora. Não comece ali, é sempre nos cantinhos. E você percebe que eu não tô fazendo contorno no trabalho. Os cantinhos vão ficar mais escuros. Então, sempre que você começar, pego tinta. Quando vou começar, começo no cantinho. Tô fazendo toda a volta do trabalho, tá? Aqui, ó, uma coisa que eu quero mostrar. Você não deve colocar a tinta, digamos, aqui, ó, pra fora, deixando aquela vista de luz. Você tem que chegar com a tinta do fundo juntinho do elemento que tem atrás. Não pode ficar aquela luz assim, como se tivesse uma luz por trás vazando para frente. Aqui vem sumindo, trabalhando um pouquinho mais na horizontal, porque aqui é uma área de mesa, né? Todos os elementos estão apoiados sobre algo que seria uma mesa. Olha como eu tenho pouca tinta. Eu passo em cima das pontinhas do trigo e elas não ficam mais escuras e elas não somem. Porque eu tenho pouca tinta e coloco aqui, ó, por fora. Não tô passando tinta em cima. Mais um pouquinho aqui. Sem lavar o meu pincel, eu já vou pegar um pouquinho do sépia. Pouquinho de sépia. E eu vou colocar aqui, ó, nos cantinhos. Gosto sempre de fazer o fundo com sépia, a base, porque o sépia é uma cor que ele é fácil combinar com as outras. Então, essa parte de baixo aqui, vou trabalhar com sépia todas as beiradinhas. Quando chegar aqui, eu posso puxar um pouquinho assim, ó, deixando pontinhas. Mesmo colocando o fundo de sépia, ainda esses risquinhos aqui do trigo vão aparecer. Se você tem dificuldade de fazer isso aqui, você pode fazer antes. Faça o fundo antes, depois você pinta. Não tem problema nenhum você alterar a ordem. Pronto. Aqui de fundo tá pronta. Agora nós vamos passar o glitter. Eu vou colocar uma pincelada de glitter aqui no pratinho. Tô usando aquele glitter de pote. Que é a mesma coisa do outro de bisnaguinha, tá? Ó, eu vou dar umas pinceladas em cima desse amarelo. Se você quiser colocar o glitter de tubinho, é só você colocar e depois passar o pincel em cima. O efeito vai ser o mesmo. Aqui na vela. Aqui, ó, no meio das folhas. Aqui na área escura das bolinhas. O glitter sempre a gente deve colocar em áreas escuras, que ele vai aparecer mais, ele vai brilhar mais. Aqui, ó, na área escura da vela. Vou colocar nas áreas escuras da fita. Se você gosta de muito glitter, você pode fazer contorno de tudo. Fica bonito também. Aqui, ó, um pouquinho aqui na folha. Aqui no trigo também vou colocar só no meio. Um pouquinho em cima das folhas.
nas uvas um pouquinho na área de sombra, na área escura. Cuidado para não esquecer nenhuma. E vou passar também aqui, ó, na área escura das páginas. Quando você terminar de usar esse pincel, lave bem, para não ficar resíduo dentro das cerdas dele. Agora eu vou trabalhar com 0, ó, vou encher mesmo, aqui vai ficar bastante. Quero que a letra fique bem brilhante, bem dourada. Ah, glitter dourado, tá? Pronto, mais um trabalho concluído. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até amanhã!